Eu sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. Mas antes de começar o relato, eu gostaria de pedir para vocês seguir o Instagram do podcast, que é o assustadoramente_podcast. E você tem algum relato para contar? Envie no e-mail assustadoramente@outlook.com. A Trilha do Lago. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu mais 2 amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta. E dava a volta nele, levando para o outro lado do lago, mas nós não tivemos a oportunidade de explorar ela direito. Durante um dos nossos recreios, nós 3 decidimos que já era o último ano que iríamos para lá, já que estávamos na idade limite. Era nossa última chance de ver onde a trilha que dava a volta no lago iria parar. Fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Ignorando eles, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Achamos que não tinha ninguém por lá, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá. Todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como minhas amigas, então decidimos seguir a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia parar em uma espécie de playground. Tinha um balanço, uma gangorra, um gira-gira e uma rede que subia até uma plataforma. Nós bagunçamos por lá um pouco e tiramos fotos uma das outras. Todas nós subimos na plataforma e tiramos algumas fotos lá de cima. E depois, eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima, pois ela estava com dificuldade para descer, porque não queria pisar em nenhuma teia de aranha. Enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir as coisas. Primeiro eu ouvi passos na floresta. 2 passos, então parava. Então mais 2 passos e parava novamente. Depois a Jéssica também ouviu. Falamos para a Janaína descer depressa. Ela desceu e se juntou a nós. Nós ficamos paradas em silêncio por algum tempo. Então, ouvimos de novo. 2 passos e silêncio. Eu estava me virando tentando ver de onde vinha, porque parecia estar tão perto, mas não tinha nada lá. Nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, nada. Saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já tinha sido aventura demais para um dia. Mas a Janaína e a Jéssica estavam se sentindo aventureiras. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que as pessoas já estavam voltando para o almoço. Eu falei para ela que talvez devêssemos voltar para o almoço também. Eu já estava começando a sentir um pouco de pânico, mas as 2 queriam continuar. Encontramos uma outra trilha que entrava em uma outra parte da floresta e para mais longe do acampamento. E nós começamos a seguir por ela. Eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. Quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Seguimos até achar uma pilha de sacos de lixo preto empilhados em um lado da trilha. Fizemos algumas piadinhas bestas e rimos um pouco nervosas enquanto contornávamos eles e continuamos seguindo a trilha. Chegamos em uma pequena clareira. Ali vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinham 3 grandes gaiolas na forma de uma meia bola. É o único jeito que dá para descrever aquilo. Ficamos ali paradas, olhando para aquilo, e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para Janaína e para Jéssica para a gente voltar para o acampamento. Elas finalmente cederam e viramos para voltar para a trilha. Quando estávamos saindo da clareira, passamos por uma árvore que tinha chamado a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. Dessa vez, eu senti uma vontade incontrolável de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. Me arrependo até hoje de ter olhado para lá, pois eu vi um homem. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele estava vestindo uma blusa vermelha e jeans azul claro, e tinha o cabelo bem curto e estava olhando pra gente com um sorriso bem ameaçador.
Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei: Tem alguma coisa lá em cima. E ela respondeu: Acho melhor a gente ir embora daqui. Corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já sem fôlego. Eu estava pronta para voltar para o acampamento quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam. Eu fui na frente, não queria ficar atrás delas e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento, Bem, não tínhamos ideia para onde estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. Depois de um tempo de nos aprofundar cada vez mais na floresta, começamos a ouvir risadas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Estávamos bem longe e estávamos andando já fazia um bom tempo na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria. E era risada de crianças, não de adolescentes. Finalmente, a Janaína e a Jéssica decidiram que seria melhor se voltássemos para o acampamento para almoçar. E eu fiquei tão aliviada de sair da floresta. Eu não falei para elas o que eu tinha visto na árvore até um bom tempo depois. E muito depois, meses, eu conversei com a Jéssica sobre as risadas que ouvimos. Então concordamos que realmente havia alguma coisa do outro lado do lago. Esse relato foi enviado pela Rebeca de São Paulo.